Eles dizem que o luto tem 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Dizem que todo mundo passa por eles, em alguma ordem, até chegar à paz. Mas o que ninguém conta é que, às vezes, esses estágios se misturam como tintas numa paleta, e você não sabe mais onde termina um e começa o outro. Meu nome é Irene, tenho 67 anos e perdi meu marido Luciano há exatamente 1 ano, 2 meses e 17 dias. E sim, eu ainda conto. Naquela manhã de outono, acordei com o lado esquerdo da cama vazio, como em todos os dias, desde que ele se foi. O travesseiro dele ainda estava lá, sem a marca de sua cabeça, mas com o cheiro que teimava em permanecer, mesmo depois de tanto tempo. Eu não lavava aquela fronha. Não podia. Era como se, enquanto o cheiro dele permanecesse, uma parte dele ainda estivesse comigo. O despertador tocou às 6 horas e eu o desliguei automaticamente. Não precisava dele para acordar. Meu corpo já sabia o horário exato. 50 anos de casamento criam rotinas que nem mesmo a morte consegue apagar. 50 anos. Metade de um século construindo uma vida juntos, planejando uma velhice que agora eu enfrentava sozinha. Levantei-me com aquela dor familiar nas costas, aquela que o Dr. Wilson dizia ser apenas a idade chegando. Nada que alguns exercícios não pudessem amenizar. Mas eu sabia que não era só isso. Era o peso da solidão que eu carregava. A casa estava silenciosa, terrivelmente silenciosa. Antes havia sempre o barulho da TV ligada no canal de notícias, Luciano resmungando sobre a política, o aroma de café forte preenchendo cada canto. Agora, apenas o tic-tac do relógio antigo da sala, presente de nossa filha Ana no nosso 40º aniversário de casamento. Bom dia, Luciano. Falei para o vazio, como fazia todas as manhãs. Alguns chamariam isso de loucura, mas para mim era conforto. Um ritual para manter viva a memória do homem que dividiu comigo mais da metade da minha existência. Caminhei até a cozinha, abri a geladeira e peguei os ovos para o café da manhã. Antigamente fazia ovos mexidos para 2, agora apenas 1. As proporções ainda me confundiam às vezes, e eu acabava preparando comida demais. O desperdício me incomodava, mas não tanto quanto admitir que era apenas uma boca para alimentar agora. A televisão ligada na sala fazia companhia enquanto eu comia. O noticiário matinal falava sobre a economia, o aumento do preço dos remédios, as eleições que se aproximavam. Luciano teria muito a dizer sobre tudo isso. Ele sempre teve opinião sobre cada assunto, desde política internacional até o melhor jeito de regar as plantas do jardim. "E o que você acha disso, Luciano?" Perguntei ao retrato dele na estante da sala, enquanto terminava meu café. O silêncio em resposta ainda doía, mesmo depois de tantos meses. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Ana, nossa filha mais velha. "Mãe, tudo bem com você?" Sua voz soava preocupada, como sempre nos últimos tempos. "Estou bem, filha. Acabei de tomar café." "Não esquece que hoje é o dia da reunião do grupo, viu? A Daniela vai passar para te buscar às 2 horas. O grupo..." Quase tinha esquecido. O grupo de apoio aos enlutados, como era oficialmente chamado, ou simplesmente o grupo, como nos referíamos a ele. Eu o frequentava havia 6 meses, desde que minha filha mais nova, Mariana, insistiu que eu precisava de ajuda para lidar com a perda. "Sim, eu lembro." Menti. "Já separei até a roupa que vou usar." "Que bom, mãe. Está fazendo bem para você, não está?" Hesitei. Estava mesmo? As reuniões semanais com outras pessoas que também haviam perdido seus companheiros eram estranhas, dolorosas, às vezes reconfortantes,
Um misto de sentimentos que eu ainda não sabia processar direito. Sim, acho que sim, respondi finalmente. Ótimo. Passo na sua casa amanhã para o almoço, tudo bem? Vou levar aquela lasanha que você gosta. Não precisa se preocupar, filha. Eu consigo cozinhar. Eu sei que consegue, mãe. Mas quero passar um tempo com você. E o Joaquim está com saudades da vovó. Meu neto de 8 anos. Um raio de sol na minha vida. A menção ao nome dele trouxe um pequeno sorriso aos meus lábios. Está bem, então. Vou fazer aquele bolo de laranja que ele adora. Depois que desliguei, fiquei sentada à mesa por algum tempo, observando o jardim pela janela da cozinha. As rosas que Luciano plantou estavam florescendo. Ele sempre teve jeito com plantas. Dizia que era por causa de seu avô, que fora jardineiro a vida toda. As plantas precisam de amor, Irene, assim como as pessoas. Ele costumava dizer enquanto podava as roseiras com cuidado meticuloso. Às vezes eu falava com as rosas dele. Contava sobre meu dia, sobre as crianças, sobre como estava difícil seguir sem ele. Talvez as plantas pudessem transmitir minhas mensagens para onde quer que ele estivesse agora. Com um suspiro, levantei-me e comecei a organizar a casa. A rotina era meu refúgio, minha âncora num mar de incertezas. Varrer o chão, lavar a louça, arrumar as camas, mesmo a que não era mais usada. Eram tarefas que me mantinham conectada à realidade. Enquanto dobrava as roupas recém-lavadas, encontrei uma de suas camisas que ainda não tinha tido coragem de doar. Azul clara, com pequenas listras brancas, a que ele usava nos domingos de churrasco com a família. Levei-a ao rosto e inspirei profundamente. O cheiro estava se dissipando, assim como minha capacidade de lembrar exatamente como era sua voz. Isso me aterrorizava. A ideia de que, com o tempo, eu pudesse esquecer detalhes dele. O jeito como franzia a testa quando estava concentrado lendo o jornal. O som de sua risada. A sensação de sua mão na minha. O restante da manhã passou lentamente, preenchido por tarefas domésticas e lembranças. Almocei sozinha, ouvindo o rádio na estação que tocava músicas antigas, as que dançávamos juntos na sala quando as crianças já estavam dormindo. Às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Daniela, minha nora, esposa de meu filho Guilherme, estava pontual como sempre. Oi, dona Irene, pronta para na reunião? Perguntou ela com aquele sorriso gentil que sempre demonstrava. Quase. Só vou pegar minha bolsa. No caminho para o centro comunitário onde aconteciam as reuniões, Daniela falava sobre os filhos, o trabalho como enfermeira no Hospital Central, as pequenas coisas do dia a dia. Eu respondia nos momentos certos, fazia perguntas apropriadas. Mas minha mente estava em outro lugar. O centro comunitário era um prédio simples de tijolos à vista, com um pequeno jardim na entrada. Dentro, as cadeiras já estavam organizadas em círculo, como sempre. Algumas pessoas já estavam lá, conversando em voz baixa. Reconheci rostos familiares. Bruna, que perdera o marido para o câncer há 2 anos. Teodoro, viúvo há apenas 3 meses, ainda visivelmente destruído. Quelita, uma senhora de 80 anos que perdeu o companheiro de 60 anos e ainda assim conseguia sorrir e confortar os outros. Boa tarde, Irene, cumprimentou Teresa, a facilitadora do grupo. Uma mulher de meia-idade com olhos gentis e voz calma. Como foi sua semana? Como todas as outras, respondi, sentando-me na cadeira que já considerava minha, a terceira à direita da entrada. Quando todos chegaram, Teresa iniciou a reunião como sempre fazia, com palavras sobre como o luto é uma jornada individual, mas que podíamos encontrar conforto na experiência compartilhada. Hoje gostaria que falássemos sobre os pequenos momentos, disse ela.
Aqueles instantes do dia a dia em que sentimos a ausência de forma mais aguda, mas também aqueles em que encontramos pequenos confortos, pequenas alegrias mesmo em meio à dor. Um silêncio pesado pairou sobre o grupo. Falar sobre a dor nunca era fácil, mesmo entre pessoas que a entendiam tão bem. Eu começo, disse Kelita, surpreendendo a todos com sua disposição. Para mim, o momento mais difícil do dia é o jantar. Ronaldo e eu sempre jantávamos juntos, não importava o quê. Mesmo quando as crianças eram pequenas e a casa era um caos, aquele era nosso momento. Agora, às vezes, nem faço jantar. Não vejo sentido. Muitos assentiram, reconhecendo aquele sentimento. Mas, continuou ela, encontrei um pequeno conforto. Todas as noites, antes de dormir, escrevo uma carta para ele. Conto sobre meu dia, minhas preocupações, minhas alegrias pequenas. Depois guardo em uma caixa. É como se ainda estivéssemos conversando. Suas palavras tocaram algo dentro de mim. Eu também conversava com Luciano, mas nunca tinha pensado em escrever para ele. Teresa sorriu gentilmente para Kelita e então olhou para os outros. Alguém mais gostaria de compartilhar? Teodoro pigarreou, claramente desconfortável, mas determinado. Para mim, é o domingo. Yanira e eu sempre íamos à missa e depois almoçávamos com os filhos. Agora não consigo nem entrar na igreja. Sinto raiva. Sua voz falhou na última palavra e ele abaixou a cabeça. A raiva é parte do processo, Teodoro, disse Teresa suavemente. Não precisamos nos sentir culpados por ela. De repente percebi que todos olhavam para mim, esperando. Era minha vez de falar, de compartilhar. Engoli em seco, sentindo o peso de todas aquelas expectativas. Para mim, comecei, minha voz baixa e trêmula. São as manhãs. Acordar e perceber que ele não está lá. Mesmo depois de 1 ano, ainda me viro na cama esperando encontrá-lo. Parei, sentindo as lágrimas ameaçando cair. Respirei fundo antes de continuar. Mas encontrei conforto no jardim dele. As rosas que ele plantou continuam florescendo. E, de alguma forma, sinto que ele ainda está cuidando delas. Cuidando de mim. Teresa assentiu, encorajadora. É um belo simbolismo, Irene. A vida que continua, mesmo após a perda. A reunião prosseguiu, com outros compartilhando suas experiências. Quando terminou, senti aquela mistura familiar de exaustão emocional e um estranho alívio. Falar sobre a dor era como reabrir a ferida, mas também parecia limpá-la de alguma forma. Daniela me esperava na entrada, conversando com Bruna. Quando me aproximei, percebi que falavam sobre fé. A fé foi meu sustento, dizia Bruna. Sem ela, não sei como teria sobrevivido. Fé. A palavra ecoou dentro de mim como uma pergunta. Luciano e eu frequentávamos a igreja regularmente, mas desde sua morte, eu não tinha pisado lá. Sentia-me abandonada, traída. Como poderia um Deus bondoso tirar dele a chance de conhecer os bisnetos que tanto desejava ver? No caminho de volta para casa, Daniela pareceu perceber meu silêncio. Está tudo bem, dona Irene? Sim, só estou pensando no que foi dito hoje. Sobre encontrar pequenos confortos? Sim, e sobre fé. Ela sorriu suavemente. A fé pode ser um grande conforto nos momentos difíceis. Mas cada um encontra seu caminho em seu próprio tempo. Quando cheguei em casa, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Luciano sempre parava o que estivesse fazendo para apreciar o pôr do sol. É de graça, Irene, e é uma das coisas mais bonitas que existem, dizia ele. Sentei-me na varanda e observei as cores se intensificarem e depois suavizarem, até que a noite tomou conta. As primeiras estrelas começaram a aparecer,
e lembrei-me de como ele conhecia as constelações e adorava apontá-las para os netos. Está vendo aquela bonita hoje, Luciano? Murmurei para o céu. Naquela noite, antes de dormir, peguei um caderno antigo na gaveta da escrivaninha e uma caneta. Hesitei por um momento. Então comecei a escrever. Querido Luciano, hoje fui novamente àquele grupo que as meninas insistiram para eu frequentar. Ainda não sei se está ajudando, mas algo que uma senhora disse hoje me tocou. Ela escreve cartas para o marido que partiu. Então pensei em fazer o mesmo. Sinto sua falta em cada canto desta casa, em cada minuto do meu dia. O vazio que você deixou parece não diminuir, apenas mudar de forma. Às vezes é um peso esmagador, outras vezes é uma sombra silenciosa que me acompanha. As rosas estão lindas este ano. Acho que estou cuidando bem delas, como você me ensinou. Joaquim me ajudou a regar na semana passada e disse que você ficaria orgulhoso. Ele tem seu sorriso, sabia? Aquele meio torto que aparece primeiro no lado direito. Não sei ao certo por que estou escrevendo isto. Talvez para manter viva sua memória. Talvez para me sentir menos sozinha. Ou talvez porque, depois de 50 anos dividindo tudo com você, ainda não aprendi a guardar meus pensamentos só para mim. Com amor. Sempre, Irene. Fechei o caderno e o coloquei sobre o criado mudo. Não sabia se escreveria novamente, mas aquela pequena ação trouxe um estranho conforto. Como se, de alguma forma, ele pudesse ler minhas palavras. Deitei-me na cama do meu lado de sempre e olhei para o espaço vazio ao meu lado. O vazio que parecia crescer a cada noite. Boa noite, Luciano. Sussurrei, como sempre fazia. E como em todas as noites desde que ele partiu, o silêncio foi a única resposta. Na manhã seguinte, acordei com o som do telefone. Ainda sonolenta, tateei o criado mudo até encontrá-lo. Alô? Minha voz ainda rouca de sono. Mãe, te acordei? Desculpa, achei que já estivesse de pé. Era Guilherme, meu filho mais velho. Tudo bem, filho. Já estava na hora de levantar mesmo. Olhei para o relógio. 7h15 da manhã. Eu raramente dormia até essa hora. Mãe, estou ligando porque precisamos conversar sobre a casa. Senti um aperto no peito. A casa. Nossa casa. A que Luciano e eu compramos logo após o nascimento de Guilherme, quando percebemos que o apartamento estava ficando pequeno demais para nossa família crescente. A casa onde criamos nossos 3 filhos. Onde comemoramos aniversários, natais, formaturas. Onde Luciano morreu. O que tem a casa? Perguntei, já sabendo a resposta. É muito grande para você, mãe. E dá muito trabalho. Estávamos pensando... Talvez seja hora de considerar um lugar menor. Um apartamento, talvez. Estávamos. Ele, Ana e Mariana. Provavelmente. Meus filhos sempre se reuniam para discutir o que seria melhor para mim, sem me incluir na conversa. Estou bem aqui, Guilherme. Consigo cuidar da casa. Sei que consegue, mãe. Mas não é só isso. Aquela escada é perigosa. E você fica tão sozinha. Se acontecer alguma coisa, pode demorar até alguém perceber. A preocupação genuína em sua voz diminuiu um pouco minha irritação. Eles me amavam, afinal. Só estavam tentando cuidar de mim. Vamos conversar sobre isso quando vocês vierem me visitar, está bem? Não quero decidir nada por telefone. Um suspiro do outro lado da linha. Tudo bem, mãe. Só... Pense nisso, ok? Ah, e não esquece que a Ana vai aí hoje para o almoço. Não esqueci. Já estou preparando aquele bolo que o Joaquim gosta. Depois que desliguei, fiquei sentada na beira da cama por alguns minutos. A ideia de deixar aquela casa me aterrorizava. Cada centímetro daquele lugar continha memórias. O marco na parede da cozinha, onde medíamos a altura das crianças. O degrau da escada que sempre rangia,
não importava quantas vezes Luciano tentasse consertá-lo. O pequeno arranhão na mesa de jantar, resultado da vez em que Ana tentou cortar seu próprio cabelo aos 5 anos. Como eu poderia abandonar tudo isso? Levantei-me com um suspiro e fui até o banheiro. O rosto no espelho parecia mais envelhecido a cada dia. Os cabelos, antes castanhos, agora completamente grisalhos. As rugas ao redor dos olhos e da boca mais profundas. Luciano dizia que eram linhas de sabedoria e beijava cada uma delas. Estou envelhecendo sem você, Luciano, murmurei para o espelho. Não era assim que devia ser. Tentando afastar esses pensamentos, comecei minha rotina matinal. Banho, vestir-se, café da manhã. Tudo no automático, sem pensar muito. Depois, comecei a preparar o bolo para o almoço com Ana e Joaquim. A cozinha sempre foi meu refúgio. Mesmo nos dias mais difíceis após a partida de Luciano, cozinhar me dava um propósito, algo para ocupar as mãos e a mente. Tinha algo reconfortante na familiaridade das receitas, nos cheiros, na certeza de que, se seguisse os passos corretamente, o resultado seria satisfatório. Se ao menos a vida fosse tão previsível quanto uma receita de bolo. Enquanto separava os ingredientes, lembrei-me de como Luciano adorava me observar cozinhar. Ele se sentava à mesa da cozinha, tomando seu café, e dizia que era seu programa favorito. Melhor que qualquer coisa na TV, brincava. A massa do bolo já estava no forno quando a campainha tocou. Olhei para o relógio confusa. Ainda eram 10 horas da manhã, cedo demais para Ana. Ao abrir a porta, deparei-me com Bruna, do grupo de apoio. Fiquei surpresa. Nunca tínhamos nos encontrado fora das reuniões. Bruna, aconteceu alguma coisa? Ela parecia nervosa, ajeitando a alça da bolsa repetidamente. Desculpe aparecer sem avisar, Irene. Ela hesitou. Ontem, depois da reunião, você parecia tão pensativa quando falávamos sobre fé. Não consegui parar de pensar nisso. Achei que talvez quisesse conversar. Por um momento fiquei sem palavras. Não esperava que alguém tivesse notado meu desconforto com aquele tema. Muito menos que se importasse a ponto de vir até minha casa. Entre, por favor, disse finalmente abrindo mais a porta. Acabei de colocar um bolo no forno. Aceita um café enquanto esperamos? Sentadas à mesa da cozinha com xícaras de café fumegante à nossa frente, caímos em um silêncio inicialmente desconfortável. Eu não sabia bem por que ela tinha vindo, e ela parecia incerta sobre como começar. Você mencionou que seu marido partiu há 1 ano, disse Bruna finalmente. 1 ano, 2 meses e 18 dias. Corrigi automaticamente. Ela assentiu, compreensiva. Ainda é muito recente. O primeiro ano é o mais difícil. Dizem, todas as primeiras vezes sem eles. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro aniversário de casamento. 23 de julho, murmurei. Teríamos completado 51 anos. Eu e Quentin teríamos feito 35 em setembro. Outro silêncio, mas desta vez mais confortável. Havia algo reconfortante em estar com alguém que realmente entendia. Você mencionou fé ontem, disse eu, finalmente abordando o motivo de sua visita. Você disse que foi seu sustento. Bruna tomou um gole de café antes de responder. Sim, sem minha fé acho que teria desabado completamente. Como... Hesitei, incerta sobre como formular a pergunta sem parecer acusatória. Como você manteve sua fé? Depois de tudo? Ela colocou a xícara na mesa, pensativa. Não foi fácil. No início eu estava furiosa. Com os médicos, com a doença, com Deus. Principalmente com Deus. Seu olhar se perdeu nas memórias. Eu gritava, sabe? Sozinha em casa, gritava com Deus, perguntando por quê. Por que o Quentin?
Por que nós? Por que permitir tanto sofrimento? Assenti, reconhecendo aqueles sentimentos. Eu também tinha gritado, chorado, implorado por respostas que nunca vieram. E o que mudou? Perguntei. Eu mudei. Ela sorriu tristemente. Percebi que minha fé não era sobre receber apenas coisas boas. Não era um contrato onde eu rezo e tudo dá certo. Era sobre encontrar força para enfrentar também as coisas ruins. O timer do forno tocou, interrompendo nossa conversa. Levantei-me para tirar o bolo, agradecida pela pequena pausa para processar suas palavras. Cheira maravilhosamente, comentou Bruna quando voltei à mesa. É a receita da minha mãe. Simples, mas nunca falha. As melhores coisas geralmente são simples, não acha? Concordei com a cabeça, pensando em como muitas das memórias mais preciosas que tinha com Luciano eram de momentos cotidianos, simples. Ele lendo o jornal na varanda, os dois assistindo televisão de mãos dadas. O cheiro de seu perfume quando me abraçava por trás, enquanto eu lavava a louça. Sabe, Irene, continuou Bruna como se lesse meus pensamentos. Uma das coisas que mais me ajudou foi mudar minha perspectiva. Em vez de focar no que perdi, comecei a agradecer pelo que tive. 34 anos com um homem maravilhoso. 2 filhos incríveis. Memórias que ninguém pode tirar de mim. 50 anos, murmurei. Tive 50 anos com Luciano. Mais tempo do que muitas pessoas têm. Exatamente. Isso não diminui a dor da perda, mas me ajuda a carregar essa dor com mais dignidade, talvez? Ela parecia buscar a palavra certa. Como se honrasse a memória dele vivendo com gratidão, em vez de apenas com luto. Suas palavras tocaram algo dentro de mim. Gratidão. Eu tinha sido grata pelos anos que tivemos juntos, ou estava tão consumida pela dor da perda que não conseguia ver a bênção que tinha sido nossa vida compartilhada. Você ainda vai à igreja? Perguntei curiosa. Sim, mas não imediatamente depois que ele partiu. Demorei quase 6 meses para conseguir entrar em uma igreja novamente. Eu não vou desde o funeral, confessei. Não consigo. Quando estiver pronta, você irá. Não precisa ser na igreja que frequentavam juntos. Às vezes, um novo ambiente ajuda, sem tantas memórias para confrontar de uma vez. A conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Descobrimos que tínhamos muito em comum, além da viuvez. Ambas amávamos jardinagem, embora ela preferisse cultivar vegetais enquanto eu me dedicava mais às flores. Ambas tínhamos trabalhado como professoras, eu no ensino fundamental e ela no médio. Ambas tínhamos uma relação complicada com nossos filhos adultos, que oscilavam entre tratá-las como crianças incapazes e como idosas frágeis. Quando a campainha tocou novamente por volta do meio-dia, fiquei surpresa ao perceber quanto tempo havia passado. Era Ana com Joaquim. Mãe, desculpe o atraso. O trânsito estava... Ana parou ao ver Bruna. Oh, não sabia que tinha visita. Esta é Bruna, do grupo de apoio. Expliquei fazendo as apresentações. Bruna, minha filha Ana e meu neto Joaquim. Prazer em conhecê-los, disse Bruna, levantando-se. Eu já estava de saída. Não precisa ir por nossa causa, disse Ana, sempre educada. Obrigada, mas realmente preciso. Minha filha Eduarda está me esperando para o almoço. Acompanhei Bruna até a porta, sentindo uma estranha relutância em vê-la partir. Nossa conversa tinha sido reconfortante, de uma maneira que eu não experimentava há muito tempo. Obrigada por vir, disse sinceramente. Foi bom conversar. Ela sorriu, pegando um pequeno cartão da bolsa e me entregando. Este é o endereço da igreja que frequento agora. Não é nada grandioso, mas as pessoas são acolhedoras. Se um dia quiser ir,
Seria ótimo ter companhia. Aceitei o cartão, não prometendo nada, mas também não rejeitando a ideia. Depois que ela saiu, voltei para a cozinha onde Ana já estava colocando a mesa para o almoço, enquanto Joaquim explorava o jardim. Ela parece legal, comentou Ana colocando os pratos. Vocês são amigas? Não exatamente. Nos conhecemos no grupo. Ela entende como é. Ana assentiu, um pouco desconfortável. Meus filhos sempre ficavam assim quando o assunto era a morte do pai. Como se temessem que falar sobre isso pudesse me quebrar. O cheiro está ótimo, mãe. O que preparou? Aquela lasanha que seu pai adorava. E o bolo de laranja para a minha sobremesa. Vou chamar o Joaquim. Ele está louco para te mostrar o projeto de ciências que está fazendo. O almoço foi agradável, com o Joaquim dominando a conversa com seu entusiasmo infantil pelo projeto sobre sistema solar. Sua energia era contagiante, e por algumas horas a casa pareceu menos vazia, menos silenciosa. Vovó, posso pegar mais um pedaço de bolo? Perguntou ele depois de limpar completamente o prato. Claro que pode, meu amor, respondi cortando uma fatia generosa. Joaquim, isso é muito doce, interviu Ana. Deixe o menino, Ana. Uma vez por semana não faz mal. Ana suspirou, mas não insistiu. Eu sabia que ela se preocupava com a alimentação do filho, mas também sabia que parte do papel de avó era mimar um pouco os netos. Mãe, enquanto o Joaquim termina, podemos conversar? Perguntou ela com aquele tom que imediatamente me deixou alerta. Era o mesmo tom que usava quando ia me dar alguma notícia que achava que eu não gostaria de ouvir. Claro! O que foi? Guilherme me contou que ligou hoje cedo, sobre a casa. Ah, então era isso. O assunto que eu queria evitar. Sim, ele ligou. E o que você acha? Sobre procurar um lugar menor? Olhei ao redor da cozinha espaçosa onde tantas refeições familiares aconteceram, onde Luciano e eu dançávamos às vezes, quando estávamos sozinhos. Apenas porque, sim. Não quero sair daqui, Ana. Ela pegou minha mão sobre a mesa, seu toque gentil, mas seu olhar determinado. Mãe, sabemos que esta casa significa muito, mas é muita manutenção. O jardim, a limpeza, as contas. E você está sozinha. E se cair? E se ficar doente? Posso ligar se precisar. Tenho o celular. E se não conseguir? Sua voz falhou um pouco. Pai teve um infarto fulminante. Se acontecer o mesmo com você, pode levar dias até percebermos. A menção à morte de Luciano, tão súbita e inesperada, fez meu coração apertar. Ele estava no jardim cuidando de suas rosas. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Quando fui chamá-lo, o encontrei caído entre as flores que tanto amava. O médico disse que foi rápido, que ele provavelmente não sofreu. Como se isso diminuísse minha dor. Não quero sair desta casa, Ana. Repeti, minha voz mais firme desta vez. Não ainda. Ela suspirou claramente frustrada, mas não insistiu. Pelo menos pense no assunto, ok? Há alguns condomínios muito bons para amar a terceira idade, com toda a assistência que você possa precisar. Terceira idade. Como se eu fosse uma categoria, não uma pessoa. 67 anos não me faziam incapaz, apenas mais velha. Vou pensar, prometi, mais para encerrar o assunto do que por real intenção de considerar a ideia. Depois que Ana e Joaquim foram embora, a casa voltou ao seu silêncio habitual. Lavei a louça, limpei a cozinha e fui para a sala, onde me sentei na poltrona que era a favorita de Luciano. De lá podia ver o jardim através da janela. As rosas estavam particularmente bonitas este ano. O cartão que Bruna me dera estava em meu bolso. Tirei-o e li novamente o endereço da igreja. Era no outro lado da cidade, longe o suficiente para não haver risco de encontrar conhecidos
da antiga paróquia que Luciano e eu frequentávamos. Talvez fosse hora de tentar. Não por Ana, Guilherme ou Mariana. Não porque alguém achava que eu deveria, mas por mim. Peguei novamente o caderno onde havia escrito para Luciano na noite anterior. Querido Luciano, recebi uma visita inesperada hoje. Bruna, do grupo de apoio. Ela veio falar sobre fé. Fiquei surpresa com como foi fácil conversar com ela. Talvez porque ela também perdeu seu companheiro. Há um entendimento silencioso entre pessoas que passaram por essa dor que não precisa de muitas palavras. Ela me convidou para visitar sua igreja. Não sei se estou pronta, mas estou considerando. Você ficaria orgulhoso de mim por tentar? Ana veio almoçar com Joaquim. Fiz aquela lasanha que você adorava. O garoto está crescendo tão rápido. Tem sua curiosidade, sempre querendo saber como as coisas funcionam. Ana mencionou novamente sobre eu me mudar para um lugar menor. Sei que é o sensato, mas como posso deixar nossa casa? Cada canto tem uma memória sua. O lugar onde construímos nossa vida juntos, onde criamos nossos filhos, onde você... Não consigo imaginar viver em outro lugar. Não ainda. Às vezes me pergunto o que você diria sobre tudo isso. Você sempre foi o prático entre nós dois. Talvez me dissesse para seguir em frente, que são apenas paredes e um teto, que o que importa são as memórias que levo comigo. Mas ainda não estou pronta para esse tipo de sabedoria. Com amor, sempre, Irene. Fechei o caderno, sentindo uma estranha paz depois de escrever. Era como se, de alguma forma, ele pudesse ler minhas palavras e responder, mesmo que o silêncio fosse a única resposta que eu receberia. Com um suspiro, levantei-me e fui até a estante onde guardávamos os álbuns de fotografia. Peguei o do nosso casamento, sentindo o peso familiar em minhas mãos. As páginas já estavam amareladas pelo tempo, mas as fotos ainda capturavam perfeitamente aquele dia. Luciano parecia tão jovem, tão cheio de vida. Seu sorriso radiante enquanto me esperava no altar. Eu, com meu vestido simples, não podíamos pagar por nada extravagante, mas me sentindo como uma princesa. Nossos pais, já falecidos há tanto tempo. Amigos, alguns que perdemos o contato, outros que também já partiram. 50 anos atrás. Uma vida inteira. Folheei o álbum lentamente, deixando as memórias me envolverem. Nossa primeira casa, um apartamento minúsculo que parecia um palácio para nós. O nascimento de Guilherme, meu rosto exausto, mas radiante. Luciano segurando o bebê como se fosse feito de cristal. Depois Ana e finalmente Mariana, completando nossa família. Havia fotos de aniversários, formaturas, casamentos dos filhos, nascimento dos netos. Uma vida inteira documentada em imagens congeladas no tempo. Na última página, uma foto recente, tirada em nosso 50º aniversário de casamento. Estávamos mais velhos, é claro. Cabelos grisalhos, rugas mais profundas. Mas o sorriso de Luciano ainda era o mesmo. Ainda iluminava seus olhos. E a maneira como ele me olhava, mesmo depois de tantas décadas, ainda fazia meu coração acelerar. Toquei seu rosto na fotografia, sentindo as lágrimas escorrerem pelas minhas bochechas. Sinto sua falta, sussurrei. Todos os dias, a cada minuto. O sol estava se pondo novamente, pintando o céu com tons alaranjados. Luciano teria parado para apreciar. Então, por ele, fiquei ali, observando até que as últimas cores desaparecessem e o céu se transformasse no azul profundo da noite. Depois, acendi uma vela na mesa de centro, algo que nunca tinha feito antes. Não sei bem porquê. Talvez inspirada pela conversa sobre fé com Bruna. Talvez apenas porque a pequena chama parecia afastar um pouco a escuridão, tanto a da sala quanto a do meu coração.
Sentada ali, com a luz da vela iluminando suavemente o ambiente, tomei uma decisão. No domingo, iria à igreja que Bruna frequentava. Não por obrigação ou porque alguém achava que deveria, mas porque, talvez, era hora de procurar algum tipo de paz, algum tipo de resposta, ou pelo menos um lugar onde pudesse fazer perguntas. "O que você acha, Luciano?" Perguntei ao vazio. "Estou pronta para isso?" Como sempre, o silêncio foi a única resposta. Mas, de alguma forma, parecia menos pesado esta noite. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Durante a semana, quase mudei de ideia várias vezes. A ideia de ir a uma igreja, mesmo que diferente da que frequentávamos com Luciano, me causava uma ansiedade que eu não conseguia explicar totalmente. Acordei antes do amanhecer, após uma noite de sono inquieto. Fiquei deitada na cama, observando o teto, debatendo comigo mesma se realmente iria. Seria mais fácil simplesmente ficar em casa, em meu casulo seguro de lembranças e rotinas. "O que você faria, Luciano?" Perguntei, virando-me para o lado vazio da cama. Meu marido sempre foi o corajoso entre nós dois. Enquanto eu hesitava, ele avançava. "A vida é curta demais para desperdiçarmos com medo, Irene", ele sempre dizia. Com um suspiro, levantei-me e fui até o guarda-roupa. "O que se veste para voltar à casa de Deus depois de mais de um ano de ausência?" Escolhi um vestido simples azul marinho, um dos favoritos de Luciano. Nada chamativo, mas digno. Tomei um café da manhã leve. Não conseguiria comer muito com o estômago embrulhado de nervosismo, e olhei para o relógio. Ainda tinha 2 horas antes do horário do culto indicado no cartão que Bruna me dera. Para passar o tempo e acalmar os nervos, fui até o jardim. As rosas estavam cobertas de orvalho, brilhando sob a luz suave da manhã. Toquei uma delas delicadamente, sentindo a umidade nos dedos. "Estou tentando, Luciano", murmurei. "Estou tentando seguir em frente." Quando finalmente chegou a hora, peguei minha bolsa e as chaves do carro. Fazia tempo que não dirigia para um lugar desconhecido e conferi o endereço 2 vezes antes de partir. O trânsito de domingo era tranquilo e cheguei com 20 minutos de antecedência. A igreja não era nada como a catedral que Luciano e eu frequentávamos. Era um prédio simples, quase modesto, com um pequeno campanário e janelas de vitrais simples. O estacionamento já estava parcialmente cheio, famílias descendo de seus carros, algumas com crianças pequenas correndo à frente. Permaneci sentada em meu carro por alguns minutos, observando. Parte de mim ainda queria dar meia volta e voltar para casa. Seria tão mais fácil. Mas então vi Bruna chegando sozinha, e algo me deu coragem. Se ela conseguia fazer isso, semana após semana, eu poderia ao menos tentar uma vez. Saí do carro e caminhei em sua direção. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno de surpresa e alegria. "Irene, você veio!" Ela se aproximou e pegou minhas mãos nas suas. "Estou tão feliz por vê-la." "Decidi que era hora de tentar." Respondi, sentindo-me estranhamente emocionada com a calorosa recepção. "Vamos entrar juntas?" Assenti, grata pela companhia. Enquanto caminhávamos para a entrada, Bruna me apresentou a algumas pessoas. Todos foram gentis, com sorrisos acolhedores, mas sem aquela curiosidade invasiva ou pena nos olhos que eu tanto temia. O interior da igreja era simples e acolhedor. Bancos de madeira polida, alguns vitrais coloridos filtrando a luz matinal, um altar modesto com uma cruz de madeira. Nada grandioso ou intimidador. Sentamos em um dos bancos do meio. Aos poucos o lugar foi se enchendo. Famílias, idosos, jovens. Uma mistura diversa de pessoas, todas reunidas por um propósito comum. Fiquei observando, tentando me sentir parte daquilo,
mas ainda me sentindo como uma estranha. Quando o culto começou, tentei acompanhar os cânticos, as leituras, as orações. As palavras eram familiares, mas parecia que eu as estava ouvindo de forma diferente agora. Antes, eram parte de uma rotina, algo que fazíamos porque sempre fizemos. Agora, cada palavra parecia carregada de um peso diferente, de uma pergunta. O pastor, um homem de meia idade com um sorriso gentil e olhos perspicazes, subiu ao púlpito para o sermão. Sua voz era calma, quase conversacional, tão diferente da retórica grandiosa do padre da nossa antiga paróquia. Hoje quero falar sobre fé em tempos de dor, começou ele, e senti meu corpo enrijecer. Era como se estivesse falando diretamente para mim. Porque vejam, a fé mais verdadeira não é aquela que nunca foi testada, mas aquela que sobrevive à tempestade. Suas palavras fluíam com uma sinceridade que me tocou. Ele falou sobre como a dor nos faz questionar, como é normal sentir raiva, confusão, até mesmo abandono. Como a fé não significa a ausência de dúvidas, mas a coragem de continuar mesmo com elas. Deus não nos promete uma vida sem dor, disse ele em determinado momento. O que ele nos promete é que não estaremos sozinhos em nossa dor, que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, seguida por outra e outra. Não chorava assim, abertamente, há meses. Meu luto tinha sido silencioso, contido, como se expô-lo pudesse de alguma forma diminuir sua importância. Bruna, percebendo minha emoção, colocou a mão sobre a minha, um gesto simples de conforto que dizia mais que palavras. Quando o culto terminou, permaneci sentada enquanto os outros se levantavam. Precisava de um momento para recompor-me, para processar o que tinha sentido. Você está bem? Perguntou Bruna, preocupação genuína em sua voz. Sim, só... Preciso de um minuto. Claro, estarei ali fora quando estiver pronta. Fiquei sozinha no banco, olhando para o altar agora vazio. As palavras do pastor ecoavam em minha mente. A fé que sobrevive à tempestade. Estava a minha sobrevivendo? Ou tinha naufragado junto com meus planos para uma velhice tranquila ao lado de Luciano? Não encontrei respostas claras, apenas mais perguntas. Mas, de alguma forma, parecia certo estar ali, fazendo essas perguntas. Como se este fosse o lugar para começar a buscar algum tipo de entendimento. Quando saí da igreja, Bruna conversava com o pastor perto da entrada. Ao me ver, ele sorriu e se aproximou. Você deve ser a amiga da Bruna. Irene, certo? Sou o pastor da nossa comunidade. Obrigada, respondi apertando sua mão estendida. Foi um belo sermão. Fico feliz que tenha significado algo para você. Seus olhos eram gentis, compreensivos. Bruna me contou um pouco sobre sua situação. Sinto muito pela sua perda. Normalmente eu odiava quando as pessoas diziam isso. Parecia tão inadequado, tão insuficiente diante da magnitude do que eu tinha perdido. Mas vindo dele parecia sincero, sem os clichês vazios que geralmente acompanhavam essas palavras. Foi difícil, consegui dizer. Imagino que sim. Ele não tentou minimizar, não ofereceu platitudes sobre tempo curando todas as feridas ou Luciano estando em um lugar melhor. Apenas reconheceu a dor, e isso curiosamente trouxe algum conforto. Nossas portas estão sempre abertas, Irene. Seja para os cultos, para conversar, ou apenas para um momento de silêncio quando precisar. Obrigada. Bruna sugeriu que tomássemos um café em uma padaria próxima, e aceitei o convite. Sentadas com nossas xícaras fumegantes, ela não pressionou sobre o que eu tinha sentido durante o culto. Apenas conversou sobre assuntos leves, dando-me espaço para processar a experiência. Como está seu jardim?
Perguntou ela em determinado momento. As rosas estão lindas este ano, respondi, grata pela mudança para um tópico seguro. Luciano teria ficado orgulhoso. Vocês dois cuidavam do jardim juntos? Na verdade, era mais a paixão dele. Eu apenas ajudava ocasionalmente. Depois que ele... Pausei, ainda difícil dizer as palavras. Depois que ele partiu, assumi o cuidado. Era importante manter aquelas plantas vivas, como se fosse uma forma de mantê-lo vivo também. Bruna assentiu, compreensiva. Quando Quentin partiu, comecei a pintar, confidenciou ela. Ele sempre quis que eu tentasse. Dizia que eu tinha talento, mas nunca tive tempo com as crianças, o trabalho. Agora pinto quase todos os dias. Não sou muito boa, mas me conecta a ele de alguma forma. Gostaria de ver suas pinturas algum dia, disse sinceramente. Eu adoraria te mostrar. Seu sorriso era genuíno, acolhedor. Talvez você pudesse vir à minha casa na próxima semana? Tenho um pequeno estúdio no quarto de hóspedes. A ideia de expandir meu mundo, mesmo que minimamente, para incluir uma nova amizade, era simultaneamente assustadora e reconfortante. Desde a morte de Luciano, eu tinha me isolado, limitando minhas interações principalmente à família. Eu gostaria disso, respondi percebendo que realmente gostaria. No caminho para casa, minha mente estava repleta das experiências da manhã. O culto, as palavras do pastor, a conversa com Bruna. Pequenos passos, talvez, mas passos em direção a algo. Não sabia bem o que ainda, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia uma pequena chama de... Não exatamente esperança, mas talvez possibilidade. Quando cheguei em casa, o telefone estava tocando. Era Mariana, minha filha mais nova. Mãe, onde você estava? Estou ligando há horas. Seu tom preocupado me fez perceber que eu não tinha avisado ninguém sobre meus planos para a feira amanhã. Um ano de rotina previsível tinha condicionado meus filhos a sempre me encontrarem em casa aos domingos. Desculpe, querida. Saí para ir à igreja. Um momento de silêncio surpreso do outro lado da linha. Igreja? Você foi à nossa antiga paróquia? Não, a uma diferente. Uma amiga me convidou. Amiga? A surpresa em sua voz era quase cômica. Como se a ideia de sua mãe tendo uma amiga fosse um conceito alienígena. Sim, Bruna. Do grupo de apoio. Oh, isso é... Bom, mãe. Muito bom. Podia ouvir o sorriso em sua voz. Estou feliz que você esteja saindo mais. Conversamos mais um pouco. Sobre o trabalho dela como enfermeira. Sobre o namorado Ian, que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente. Sobre planos vagos para ela vir me visitar no próximo feriado. Depois de desligar, fui até o jardim. O dia estava ensolarado, perfeito para passar algum tempo entre as flores que Luciano tanto amava. Peguei as ferramentas de jardinagem e comecei a trabalhar, removendo ervas daninhas, aparando algumas hastes, regando o que precisava ser regado. O trabalho físico era terapêutico, ajudando a organizar os pensamentos enquanto minhas mãos se ocupavam com tarefas simples. O sol aquecia minhas costas, o cheiro de terra e rosas enchia meus pulmões. E por um breve momento, senti-me quase em paz. O que você acharia de tudo isso, Luciano? Perguntei em voz alta, olhando para uma rosa particularmente bonita. Da igreja, da Bruna, de mim tentando seguir em frente? O vento sussurrou entre as folhas, balançando suavemente as flores, e permiti-me imaginar que era ele respondendo, encorajando-me como sempre fazia. Mais tarde, sentada na varanda com uma xícara de chá, observei o pôr do sol, as cores vibrantes espalhando-se pelo céu, como um último espetáculo antes da noite. Luciano nunca perdia um pôr do sol se pudesse evitar. Era um ritual para ele,
Um momento de gratidão pelo dia que findava. Peguei meu caderno e comecei a escrever. Querido Luciano, fui à igreja hoje. Não à nossa antiga paróquia, mas a uma diferente, onde Bruna vai. É um lugar simples, acolhedor. O pastor falou sobre fé em tempos de dor, como se soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. Chorei durante o sermão. Não aquele choro silencioso que tenho guardado apenas para mim, mas lágrimas que não consegui conter. Foi estranho expor assim minha dor em público, mas também foi libertador, de certa forma. Depois tomamos café, Bruna e eu. Ela pinta agora, sabia? Começou depois que perdeu o marido. Convidou-me para ver seu estúdio na próxima semana. Acho que vou aceitar. Você ficaria orgulhoso de mim? Por estar tentando? Por não me fechar completamente em nosso pequeno mundo? Espero que sim. As rosas estão magníficas este ano. Acho que estou pegando o jeito. Ou talvez você esteja me ajudando de alguma forma. Ainda converso com você todos os dias. Ainda sinto sua falta em cada respiração. Mas hoje senti algo diferente também. Não sei bem o nome. Não é exatamente esperança. Talvez seja apenas a possibilidade de que a dor não precisa ser tudo o que me resta. Com amor, sempre. Irene. Fechei o caderno e fiquei observando enquanto as últimas cores do pôr do sol desapareciam, dando lugar ao azul profundo da noite. As primeiras estrelas começavam a aparecer e lembrei-me de como Luciano conhecia os nomes de muitas constelações. Aquela ali é Vega, não é? Murmurei, apontando para uma estrela particularmente brilhante. Você sempre me mostrava essa. A semana passou lentamente, cada dia uma mistura de rotina familiar e pequenos momentos de mudança. Fui ao grupo de apoio na quarta-feira e, pela primeira vez, senti-me realmente conectada às pessoas ali. Não eram mais estranhos dividindo uma sala, mas indivíduos com histórias, com dores parecidas com a minha, com pequenas vitórias e recaídas. Na sexta-feira visitei Bruna em sua casa, um pequeno sobrado em um bairro tranquilo. Seu estúdio era um quarto convertido com luz natural abundante e telas espalhadas por todo o canto. As pinturas eram majoritariamente paisagens, algumas abstratas, todas vibrantes em cores e emoção. Não sou muito técnica, explicou ela quase se desculpando. Nunca tive aulas formais. São lindas, disse sinceramente. Tem vida. Seu sorriso em resposta foi radiante, como se eu tivesse entendido exatamente o que ela tentava expressar, através das cores e formas. É o que sinto quando pinto, como se estivesse criando vida, de alguma forma. Ela pegou uma tela pequena, um pôr do sol sobre o que parecia ser um lago. Esta foi a primeira que pintei depois que Quentin partiu. Estava tão furiosa, tão perdida. Colocar essas emoções na tela foi como deixá-las respirar fora de mim por um momento. Entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Meu próprio caderno de cartas para Luciano servia a um propósito similar. Uma forma de externalizar o que, de outra forma, ficaria fermentando dentro de mim. Você já tentou pintar? Perguntou ela. Oh, não. Nunca tive talento para artes. Não se trata de talento, Irene. É sobre expressão, sobre permitir-se sentir e criar a partir desses sentimentos. Ela foi até uma prateleira e pegou-lhe um bloco de papel e alguns lápis de cor. Aqui, apenas experimente. Sem julgamentos, sem expectativas. Apenas você e as cores. Sentei-me hesitante à mesa, olhando para o papel em branco. O que deveria desenhar? Como começar? Não pense muito, aconselhou Bruna como se lesse meus pensamentos. Apenas deixe sua mão se mover.
Timidamente peguei um lápis azul e comecei a traçar linhas no papel. Não tinha forma definida, apenas movimentos que, de alguma forma, pareciam expressar o que eu sentia. Azuis profundos para a tristeza, alguns traços vermelhos para a raiva que ainda sentia às vezes, amarelos suaves nas bordas, como a pequena luz que começava a surgir em minha vida. Quando terminei, olhei para o desenho, sentindo-me simultaneamente exposta e aliviada. Não era arte por qualquer definição tradicional, mas era honesto. Era eu. É perfeito, disse Bruna, olhando por cima do meu ombro. É apenas rabiscos. É emoção pura no papel. É exatamente o que deveria ser. Voltei para casa com o desenho dobrado cuidadosamente em minha bolsa e uma caixa de lápis de cor que Bruna insistiu que eu levasse. Para quando precisar se expressar novamente, disse ela. No domingo seguinte voltei à igreja, desta vez sozinha, já que Bruna tinha ido visitar a filha em outra cidade. Foi estranho no início, entrar sem sua presença reconfortante ao meu lado. Mas logo percebi que algumas pessoas já me reconheciam do domingo anterior. Uma senhora idosa que se apresentou como Teresa sentou-se ao meu lado e gentilmente me ajudou a encontrar as páginas certas no inário. O sermão daquele dia foi sobre reconstrução. Como depois de grandes perdas ou mudanças, reconstruímos nossas vidas, não exatamente como eram antes, mas de novas formas, incorporando a experiência à nova estrutura. Novamente, parecia que as palavras eram dirigidas especificamente a mim. A ideia de reconstrução, não de substituição. Não se tratava de esquecer Luciano ou o que tínhamos vivido juntos, mas de construir algo novo que incluísse a memória dele, a dor da perda, mas também novas possibilidades. Após o culto, fiquei surpresa quando o pastor Wilson se aproximou diretamente de mim. Fico feliz em vê-la novamente, Irene, disse ele com um sorriso genuíno. Como está se sentindo? Melhor, eu acho, respondi sinceramente. Suas palavras hoje pareciam exatamente o que eu precisava ouvir. Às vezes, Deus trabalha assim, colocando as palavras certas no lugar certo, no momento certo. Seu tom não era dogmático ou impositivo, apenas gentilmente sugestivo. Escute, estamos organizando um pequeno retiro no próximo fim de semana. Nada muito formal, apenas um dia no campo, com algumas reflexões, boa comida, companhia. Se estiver interessada... Hesitei. Um retiro parecia um grande passo. Passar um dia inteiro com pessoas que mal conhecia, em um ambiente não familiar. Bruna vai estar lá, acrescentou ele, percebendo minha hesitação. E várias pessoas do grupo de apoio também. Vou pensar no assunto, prometi, não querendo comprometer-me imediatamente. É claro, aqui está o folheto com todas as informações. Ele me entregou um pequeno panfleto. Não há pressão, Irene. Apenas um convite. No caminho para casa, ponderei sobre o convite. Um dia inteiro fora, longe da casa, das rotinas que tinha estabelecido. Longe das memórias que, embora dolorosas às vezes, eram também reconfortantes em sua familiaridade. Seria realmente capaz de dar esse passo? Quando cheguei em casa, meu filho Guilherme estava me esperando na varanda. Seu rosto mostrava uma mistura de surpresa e preocupação quando me viu sair do carro. Mãe, onde você estava? Na igreja, respondi simplesmente, subindo os degraus da varanda. O que faz aqui, filho? Vim ver como você está. Ele me deu um abraço rápido. Ana me contou que você tem saído mais. Sim, tenho. Confirmei, destrancando a porta e convidando-o a entrar. Descobri que ficar apenas em casa não era saudável. Sentamos na sala e ofereci um café, que ele aceitou.
Enquanto preparava como bebida na cozinha, ele observava ao redor, como se procurasse mudanças, sinais de que eu não estava cuidando adequadamente da casa ou de mim mesma. Como estão Daniela e as crianças? Perguntei quando voltei com as xícaras. Estão bem. Carla teve uma apresentação de balé na escola ontem. Foi adorável. Imagino. Ela sempre teve talento. Conversamos sobre assuntos leves por algum tempo, mas eu podia sentir que havia algo mais que ele queria dizer. Finalmente, após um gole demorado de café, ele colocou a xícara na mesa e me olhou diretamente. Mãe, encontrei um condomínio que acho que você vai gostar. Ah, então era isso. O assunto da mudança novamente. Guilherme. Só dê uma olhada, mãe. É um lugar lindo com muitas áreas verdes. Tem até um espaço para jardinagem. Sei o quanto você gosta disso agora. E o melhor, fica a apenas 15 minutos da minha casa e 20 da Ana. Suspirei. Sabia que ele estava agindo por preocupação genuína. Queria que eu estivesse segura, confortável, perto da família. Filho, agradeço sua preocupação. De verdade. Mas ainda não estou pronta para deixar esta casa. Mãe, já faz mais de 1 ano. Eu sei exatamente quanto tempo faz. Interrompi, minha voz mais firme do que pretendia. Respirei fundo e continuei mais suavemente. Sei que vocês se preocupam, e entendo o porquê, mas preciso fazer isso no meu próprio tempo. Ele parecia querer argumentar mais, mas então seu olhar captou algo na mesa de centro. O folheto do retiro que o pastor Wilson tinha me dado. O que é isso? Perguntou, pegando-o. Um retiro organizado pela igreja que tenho frequentado. É apenas para um dia, no próximo fim de semana. Ele examinou o folheto, surpresa em seus olhos. Você está pensando em ir? Estou considerando, admiti. Seria diferente. Um sorriso lento surgiu em seu rosto. Isso é ótimo, mãe. De verdade. Ele colocou o folheto de volta na mesa. Se quiser, posso te levar. Ou buscar depois. Sua oferta era genuína e senti uma onda de afeto por meu filho. Apesar de nossas discordâncias sobre a casa, sabia que ele apenas queria o melhor para mim. Obrigada, filho. Mas acho que posso dirigir até lá. Não é tão longe. Depois que Guilherme foi embora, fiquei na varanda, observando o jardim. As rosas de Luciano, agora também minhas, balançavam suavemente na brisa. O céu estava começando a mostrar os primeiros sinais do pôr do sol. Aquele momento mágico que ele nunca perdia. Peguei o folheto do retiro novamente, estudando os detalhes. Um dia no campo, com reflexões sobre reconstruindo após a perda. Parecia quase específico demais para ser coincidência. O que você acha, Luciano? Perguntei ao vento. Devo ir? O silêncio foi, como sempre, a única resposta. Mas desta vez, algo dentro de mim parecia responder. Uma pequena voz que soava estranhamente como a dele. Vá, Irene. É hora de tentar algo novo. Peguei meu caderno e comecei a escrever. Querido Luciano, Guilherme veio me visitar hoje. Ele ainda está preocupado comigo, com esta casa, com o fato de eu estar sozinha. Parte de mim fica irritada com essa preocupação constante, como se eu fosse incapaz de cuidar de mim mesma. Mas sei que vem de um lugar de amor. Fui convidada para um retiro no próximo fim de semana. Um dia inteiro fora, com pessoas que mal conheço. Há alguns meses teria recusado imediatamente. Mas agora estou considerando. É estranho, esse lento despertar. Como se estivesse saindo de um longo inverno para uma primavera hesitante. Não sei bem o que estou fazendo, para onde estou indo. Apenas sei que algo dentro de mim está mudando. Ainda converso com você todos os dias. Ainda olho para seu lado da cama todas as manhãs.
Ainda espero, por um breve momento, ouvir seus passos na casa. Mas agora, junto com a dor, há algo mais. Algo que não sei bem como nomear ainda. As rosas estão lindas. Acho que estaria orgulhoso. Com amor, sempre, Irene. Fechei o caderno e fiquei observando o pôr do sol, suas cores vibrantes pintando o céu. O mesmo espetáculo que Luciano tanto amava, agora testemunhado apenas por mim. Mas, de alguma forma, não me senti tão sozinha naquele momento. Na manhã seguinte, liguei para o número no folheto e me inscrevi para o retiro. A voz gentil da mulher do outro lado da linha parecia genuinamente feliz com minha participação, o que trouxe um pequeno sorriso aos meus lábios. Durante a semana, alternei entre antecipação e ansiedade sobre o retiro. Parte de mim estava curiosa, ansiosa por essa nova experiência. Outra parte estava apreensiva, temerosa de sair tanto da minha zona de conforto. Bruna, que voltou na terça-feira, estava entusiasmada quando lhe contei que iria. "Vai ser maravilhoso, Irene!" exclamou ela durante o café que tomamos juntas. "Fui no ano passado e foi uma experiência transformadora." "Estou um pouco nervosa", confessei. "Não sei se estou pronta para... Não sei, expor tanto da minha dor a estranhos." "Não há pressão", garantiu-me ela. "Você participa o quanto se sentir confortável. Ninguém vai forçá-la a nada." Suas palavras me tranquilizaram um pouco, mas o nervosismo persistiu durante toda a semana. O que eu deveria esperar? O que esperariam de mim? Na noite anterior ao retiro, mal consegui dormir. Revirei-me na cama, imaginando cenários, preparando-me mentalmente para o dia seguinte. Quando finalmente adormeci, sonhei com Luciano. Estávamos no jardim cuidando das rosas juntos, como fazíamos tantas vezes. Ele sorria para mim, aquele sorriso que iluminava seus olhos. "Estou orgulhoso de você, Irene", dizia ele no sonho, "por estar tentando." Acordei com lágrimas nos olhos, mas não eram apenas de tristeza. Havia algo mais ali. Algo que se parecia com... paz. O dia do retiro amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio céu estivesse me encorajando. Acordei antes do despertador, com uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia há muito tempo. Preparei-me com cuidado, escolhendo roupas confortáveis, mas apresentáveis, e verificando 2 vezes se tinha tudo o que precisava na bolsa. Antes de sair, parei no jardim por um momento. "Estou indo, Luciano", disse às rosas. "Vou tentar estar aberta para o que quer que este dia traga." O local do retiro era uma pequena propriedade rural, a cerca de 40 minutos da cidade. Segui as instruções cuidadosamente, virando em estradas secundárias, até encontrar a entrada marcada com uma simples placa de madeira. Refúgio Renascer. Um jovem sorridente direcionava os carros para um estacionamento improvisado sob as árvores. Quando desci do carro, fui imediatamente envolvida pelos sons e cheiros do campo. Pássaros cantando, o aroma de grama recém-cortada, o sussurro das folhas ao vento. Havia algo profundamente reconfortante naquela simplicidade. "Irene, você veio!" Virei-me para ver Bruna se aproximando, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Usava um vestido floral e parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente. "Eu prometi que viria", respondi, retribuindo o sorriso. "Venha, vou te mostrar tudo." Ela pegou meu braço e me guiou pelo terreno. Era um lugar encantador, com uma casa principal de madeira, algumas construções menores espalhadas pela propriedade e amplos espaços verdes. Um pequeno lago brilhava ao sol mais adiante e podia ver pessoas já reunidas em grupos sob grandes árvores. "Este lugar é lindo", comentei, sentindo uma inesperada sensação de paz.
Pertence a um casal da igreja. Eles o abrem para retiros e encontros algumas vezes por ano. Bruna me apresentou a várias pessoas. Algumas eu já conhecia da igreja ou do grupo de apoio. Outras eram novas para mim. Todos foram calorosos e acolhedores, sem aquela curiosidade invasiva ou pena nos olhos que eu tanto temia. O pastor Wilson veio nos cumprimentar, seu sorriso gentil tão reconfortante quanto na igreja. Irene, que bom que pôde vir. Ele apertou minha mão calorosamente. Espero que este dia seja significativo para você. Obrigada por me convidar, respondi sinceramente. O programa começa oficialmente às 9h, na área sob aquelas árvores. Ele apontou para um espaço onde cadeiras estavam dispostas em semicírculo. Mas primeiro, café da manhã para todos no salão principal. O café da manhã foi uma refeição comunitária simples, mas deliciosa. Pães caseiros, frutas frescas, café e suco. Sentei-me com Bruna e 2 outras mulheres do grupo de apoio, Teresa e Kelita. A conversa fluiu facilmente, sobre o tempo, sobre o lugar bonito, sobre pequenas coisas do dia a dia. Foi estranho perceber como era agradável estar ali, conversando sobre assuntos leves, sem o peso constante do luto como único tema. Não que ele tivesse desaparecido. Estava sempre lá, uma presença familiar. Mas agora dividia espaço com outros sentimentos, outras experiências. Às 9h, todos se dirigiram para a área sob as árvores. Cerca de 40 pessoas se acomodaram nas cadeiras dispostas em semicírculo. O pastor Wilson ficou à frente, junto com uma mulher que não conhecia, apresentada como Doutora Carla, psicóloga especializada em luto. Bem-vindos ao nosso retiro Reconstruindo Após a Perda, começou o pastor Wilson. Estamos aqui hoje não para negar a dor, não para fingir que tudo está bem quando não está, mas para juntos explorarmos caminhos de cura e renovação. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Não se tratava de esquecer Luciano ou diminuir a importância do que tínhamos vivido juntos. Tratava-se de encontrar um caminho para continuar, carregando seu amor e sua memória comigo. A doutora Carla falou em seguida, sua voz calma e segura. O luto não é uma doença que precisamos curar, mas uma jornada que precisamos atravessar, disse ela. Cada um de vocês está em um ponto diferente dessa jornada, e isso é perfeitamente normal. Não há cronograma para o luto, não há maneira certa de vivenciá-lo. Ela explicou a estrutura do dia. Haveria momentos de reflexão em grupo, atividades individuais, tempo livre para explorar a propriedade, e encerraríamos com um ritual significativo ao pôr do sol. A primeira atividade foi em pequenos grupos. Fui designada para um círculo com outras 5 pessoas, incluindo Bruna e Teresa. A tarefa era simples, mas profunda. Compartilhar não a história da perda, mas um momento especial com a pessoa amada, algo que representasse a essência do relacionamento. Quando chegou minha vez, senti o coração acelerar. Era diferente do grupo de apoio, onde falávamos principalmente sobre a dor, sobre como lidar com a ausência. Aqui estava sendo convidada a celebrar a presença, a lembrar o amor. Luciano e eu estávamos casados havia quase 50 anos quando ele partiu. Comecei, minha voz mais firme do que esperava. É difícil escolher apenas um momento, mas sorri com a memória que vinha à mente. Em nosso 40º aniversário de casamento, nossos filhos organizaram uma festa surpresa. Foi maravilhoso, com toda a família, amigos, música, um bolo enorme. Parei, lembrando claramente o que veio depois. Mas o momento realmente especial foi depois, quando todos foram embora. Luciano pegou minha mão, ligou o rádio na cozinha e dançamos lentamente, só nós dois, como fizemos em nosso casamento.
Ele me olhou nos olhos e disse: 40 anos, e ainda é como se estivéssemos apenas começando. Minha voz falhou um pouco. Aquele momento capturou tudo o que tínhamos. O amor, a parceria, a sensação de que, com ele, o tempo simplesmente fluía de maneira diferente. Quando terminei, percebi que havia lágrimas nos olhos dos outros. Não de pena, mas de reconhecimento, de compreensão. Cada um deles carregava memórias semelhantes, momentos preciosos congelados no tempo. Após essa atividade, a doutora Carla nos deu um exercício individual. Cada um recebeu um pequeno caderno e fomos convidados a encontrar um lugar tranquilo na propriedade para refletir e escrever sobre 3 perguntas. O que perdi? O que permanece? O que é possível agora? Encontrei um lugar sob uma árvore, com vista para o pequeno lago. A brisa suave trazia o aroma de flores silvestres, e ao longe podia ouvir o canto dos pássaros. Abri o caderno e comecei a escrever. O que perdi? As palavras fluíram facilmente. Perdi meu companheiro, meu melhor amigo, o homem que conhecia todos os meus segredos e me amava mesmo assim. Perdi a sensação de segurança que vinha de saber que ele estava sempre ao meu lado. Perdi nossa rotina compartilhada, os pequenos momentos cotidianos que construíam nossa vida juntos. Perdi nossos planos para o futuro, as viagens que faríamos, os bisnetos que veríamos crescer juntos, a velhice tranquila que tínhamos imaginado. O que permanece? Esta pergunta exigiu mais reflexão. O que permanecia, afinal? Após alguns momentos, comecei a escrever novamente. Permaneciam as memórias, décadas de momentos compartilhados, de alegrias e tristezas enfrentadas juntos. Permanecia o amor, não como era antes, mas transformado, uma presença constante em meu coração. Permaneciam nossos filhos, nossos netos, a família que construímos juntos. Permanecia sua influência em quem eu me tornei, as partes dele que agora faziam parte de mim. O que é possível agora? Esta foi a pergunta mais difícil. Por tanto tempo, tinha me concentrado apenas no que havia perdido, no que nunca mais seria possível. Olhar para além disso parecia quase uma traição. Mas, sentada ali sob aquela árvore, com o sol filtrando-se entre as folhas, permiti-me pensar no que poderia ser possível. Novas amizades, como a que estava desenvolvendo com Bruna. Uma relação mais profunda com meus filhos e netos, não mais mediada por Luciano. Descobertas pessoais, como o desenho que Bruna tinha me incentivado a experimentar. Uma fé renovada, não idêntica à que tinha antes, mas talvez mais profunda, mais testada. Uma vida que honrasse a memória de Luciano, não por permanecer congelada no passado, mas por continuar a crescer, a amar, a experimentar. Quando terminei de escrever, senti uma estranha leveza. Não que a dor tivesse desaparecido. Ela ainda estava lá, familiar, constante. Mas agora parecia coexistir com algo mais. Algo que se parecia quase com esperança. O almoço foi servido ao ar livre sob tendas brancas. A comida era simples e reconfortante. Pratos caseiros que lembravam reuniões familiares. Sentei-me com um grupo diferente desta vez. Pessoas que não conhecia bem. E descobri que era mais fácil do que esperava participar da conversa. Falamos sobre nossos jardins, sobre livros, sobre pequenas alegrias do dia a dia. Ninguém evitava o assunto da perda, mas também não era o único tópico. Éramos pessoas completas, com interesses e experiências além de nosso luto. À tarde, a doutora Carla conduziu uma palestra sobre ressignificando a perda. Ela falou sobre como, com o tempo, muitos conseguem encontrar algum tipo de significado em sua dor, não para diminuí-la ou justificá-la, mas para integrá-la à narrativa de suas vidas.
Algumas pessoas descobrem um propósito em ajudar outros que passam por situações semelhantes, explicou ela. Outras encontram significado em causas que eram importantes para seus entes queridos. Algumas se conectam mais profundamente com a fé, ou desenvolvem uma nova apreciação pela vida e seus relacionamentos. Suas palavras ressoaram comigo. Não estava pronta para dizer que tinha encontrado um propósito em minha perda, mas começava a vislumbrar a possibilidade de que minha vida ainda poderia ter significado, mesmo sem Luciano ao meu lado. Após a palestra, tivemos tempo livre para explorar a propriedade. Decidi caminhar ao redor do lago. O dia estava perfeito, nem quente demais, nem frio, com o sol criando padrões dançantes na superfície da água. Caminhei lentamente, saboreando a sensação de movimento, de estar viva. Encontrei um banco perto da margem e sentei-me, observando 2 patos que nadavam tranquilamente. Havia algo profundamente pacífico naquele momento. Não felicidade exatamente, mas uma espécie de calma aceitação, uma pausa na tempestade. É lindo, não é? Virei-me para ver o pastor Wilson se aproximando. Ele gesticulou para o banco, pedindo permissão para sentar-se, que concedi com um aceno. Muito lindo, concordei, voltando meu olhar para o lago. Tão tranquilo. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a vista. Como está se sentindo? Perguntou ele finalmente, sua voz gentil. Considerei a pergunta, não querendo dar uma resposta superficial. Não sei bem como descrever. Procurei as palavras certas. É como se estivesse descongelando de alguma forma. Como se tivesse estado em um inverno tão longo que esqueci como era sentir o sol. Ele assentiu, compreensivo. O luto pode ser assim. Nos congela no tempo. Nos deixa presos em um momento de dor. Mas o descongelamento, embora doloroso às vezes, é parte da cura. Tenho medo, confessei, surpresa com minha própria honestidade. Medo de esquecer, de seguir em frente e de alguma forma perder o que tínhamos. Entendo esse medo. É muito comum. Sua voz era suave, sem julgamento. Mas sabe, Irene, não é possível esquecer 50 anos de amor verdadeiro. Luciano está entretecido em quem você é. Cada escolha que ele influenciou, cada memória que compartilharam, cada lição que aprenderam juntos. Tudo isso continua vivo em você. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. A ideia de que Luciano não estava apenas em minhas memórias, mas incorporado à própria pessoa que eu me tornara. E eu o carregava comigo, não apenas como uma ausência dolorosa, mas como uma presença contínua que havia ajudado a moldar minha vida. Seguir em frente não significa deixá-lo para trás, continuou o pastor Wilson, como se lesse meus pensamentos. Significa carregar seu amor e sua influência para um futuro que ele não pode compartilhar fisicamente, mas que ainda faz parte de. Uma lágrima escorreu por meu rosto, mas não era apenas de tristeza. Havia uma estranha sensação de alívio nela, como se um peso estivesse sendo levantado. Obrigada, disse simplesmente, sem palavras para expressar plenamente o que sentia. Ele sorriu gentilmente e, após mais alguns momentos de silêncio compartilhado, levantou-se. O ritual final começa ao pôr do sol, perto daquela colina. Ele apontou para uma elevação suave à distância. Espero vê-la lá. Fiquei sozinha novamente, contemplando suas palavras. A ideia de que seguir em frente não significava abandonar Luciano, mas carregar seu amor de uma maneira nova, ressoava profundamente. Era como se alguém tivesse finalmente colocado em palavras algo que eu sentia, mas não conseguia articular. Quando o sol começou a se aproximar do horizonte, juntei-me aos outros para o ritual final. Todos receberam pequenas lanternas de papel
e fomos guiados até o topo da colina. De lá tínhamos uma vista perfeita do pôr do sol, o céu se transformando em tons de laranja, rosa e púrpura. A doutora Carla explicou o significado do ritual. As lanternas representam tanto a luz que nossos entes queridos trouxeram às nossas vidas, quanto a luz que continuamos a carregar, mesmo em sua ausência. Acendê-las e vê-las subir ao céu é um símbolo da conexão contínua que temos com aqueles que amamos, mesmo quando não estão mais fisicamente presentes. Um por um, fomos convidados a acender nossas lanternas, talvez dizer algumas palavras se quiséssemos, e então soltá-las ao vento. Quando chegou minha vez, segurei a pequena lanterna em minhas mãos, sentindo seu calor. Luciano, disse em voz baixa, mas firme. Você foi a luz da minha vida por 50 anos. Agora tento encontrar meu caminho sem você ao meu lado. Mas você continua sendo minha luz, meu norte. Te amarei sempre. Soltei a lanterna e observei-a subir suavemente, juntando-se às outras no céu crepuscular. Era uma visão de tirar o fôlego. Dezenas de pequenas luzes flutuando contra o céu colorido, como estrelas prematuras. De alguma forma, aquele simples ato simbólico trouxe uma sensação de conexão que não sentia há muito tempo. Como se, de alguma forma, Luciano pudesse ver aquela lanterna, pudesse saber que ainda era amado, ainda era lembrado. Quando a última lanterna desapareceu na distância, permanecemos em silêncio por alguns momentos, absorvendo a beleza e o significado do que tínhamos compartilhado. Então, lentamente, começamos a descer a colina, voltando para a casa principal, onde um jantar leve seria servido antes de partirmos. Durante o jantar, troquei números de telefone com Teresa e Kelita, prometendo nos encontrarmos para um café em breve. A ideia de expandir meu círculo social, de formar novas conexões, não parecia mais tão assustadora quanto antes. Bruna me encontrou quando eu estava prestes a partir. "Como foi o dia para você?" perguntou, seu rosto mostrando genuíno interesse. "Foi significativo", respondi procurando a palavra certa. "Acho que precisava disso mais do que percebia." Ela sorriu, compreensiva. Às vezes, é só quando damos o primeiro passo para fora de nossa zona de conforto que percebemos o quanto estávamos confinados. Abracei-a antes de ir, um gesto que não teria sido natural para mim algumas semanas antes. Mas agora parecia certo, uma expressão da conexão que estava começando a sentir novamente com o mundo ao meu redor. A viagem de volta para casa foi tranquila, as estradas quase vazias àquela hora da noite. A lua estava cheia, iluminando o caminho, e senti uma estranha sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Quando cheguei em casa, em vez da solidão esmagadora que geralmente me recebia, senti algo diferente. A casa ainda continha memórias de Luciano em cada canto, mas agora essas memórias pareciam menos como fantasmas dolorosos e mais como presenças reconfortantes. Fui direto para o jardim, mesmo na escuridão. A lua iluminava suficientemente as rosas para que pudesse vê-las, suas formas suaves balançando levemente na brisa noturna. "Estou em casa, Luciano", disse suavemente. "Foi um dia importante. Entrei e, em vez de ir direto para a cama como normalmente faria, peguei meu caderno e comecei a escrever. Querido Luciano, hoje foi um dia que nunca esquecerei. O retiro foi transformador, de certa forma. Não que a dor tenha desaparecido. Ainda sinto sua falta a cada momento. Mas algo mudou dentro de mim. Percebi que seguir em frente não significa te abandonar. Significa carregar seu amor comigo de uma forma nova. Você está entretecido em quem sou, em cada parte da minha vida. Não posso te perder, porque você faz parte de mim de maneiras que nem a morte pode tocar.
Soltamos lanternas ao pôr do sol. Era uma visão tão bonita, todas aquelas luzes subindo ao céu. Gostaria que pudesse ter visto. Ou talvez tenha visto, de alguma forma que não compreendo. Estou fazendo novos amigos, Luciano. Pessoas que entendem a dor, mas que também entendem que a vida continua, de alguma forma. Não da mesma maneira que antes, mas continua. Não sei exatamente o que vem a seguir. Ainda estou descobrindo este novo caminho. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Como se talvez, apenas talvez, ainda houvesse um propósito para mim aqui. Te amarei sempre, em cada batida do meu coração, em cada respiração. Isso nunca mudará. Mas talvez possa amar a vida novamente também. Com todo o meu amor, Irene. Fechei o caderno e olhei pela janela, para o céu estrelado. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de descobrir. Sabia que Luciano estaria comigo, de uma forma ou de outra, em cada passo do caminho. Nos meses que se seguiram, pequenas mudanças começaram a acontecer em minha vida. Tornei-me membro regular da igreja, encontrando conforto não apenas nos cultos, mas na comunidade que estava começando a formar ali. O pastor Wilson às vezes me convidava para ajudar em projetos comunitários, e descobri que ajudar os outros trazia uma satisfação que não esperava. Minha amizade com Bruna floresceu, e logo Teresa e Quelita se juntaram ao nosso pequeno círculo. Começamos a nos encontrar semanalmente para café, alternando entre nossas casas. Às vezes falávamos sobre nossos entes queridos perdidos, outras vezes sobre livros, política, nossos jardins, ou simplesmente fofocas inofensivas. Era reconfortante estar com pessoas que entendiam a dor, mas que não eram definidas apenas por ela. Comecei a desenhar regularmente, seguindo a sugestão de Bruna. Não era talentosa, mas havia algo terapêutico em expressar meus sentimentos através de cores e formas. Pendurei alguns dos desenhos na parede da sala, algo que nunca teria feito antes. Eram expressões cruas de emoção, mas eram minhas, e havia beleza em sua honestidade. Meu relacionamento com meus filhos também começou a mudar. Em vez de me tratarem como uma idosa frágil que precisava ser protegida, começaram a me ver novamente como uma pessoa completa, com opiniões, desejos e capacidades próprias. Ainda se preocupavam, é claro, mas havia um novo respeito em suas interações comigo. Quanto à casa... Bem, ainda não estava pronta para deixá-la. Talvez nunca estaria. Mas comecei a fazer pequenas mudanças que a tornavam mais minha e menos um mausoléu de memórias. Pintei a cozinha de um amarelo suave que sempre tinha gostado, mas que Luciano achava muito brilhante. Reorganizei alguns móveis na sala, criando um pequeno espaço para meus desenhos. Pequenas mudanças que simbolizavam uma verdade maior. Esta era agora minha vida, e eu tinha permissão para moldá-la. O luto não desapareceu. Ainda havia dias ruins, quando a dor era tão aguda quanto no início. Dias em que acordava chorando de saudade, ou em que um cheiro, uma música, uma memória inesperada me deixava sem fôlego. Mas agora esses dias eram intercalados com outros mais leves, onde a memória de Luciano trazia mais sorrisos do que lágrimas. E todas as noites, sem falta, ainda escrevia em meu caderno. Cartas para Luciano, contando sobre meu dia, minhas descobertas, meus sentimentos. Era meu ritual, minha conexão contínua com o homem que tinha sido o centro da minha vida por tanto tempo. 1 ano após o retiro, voltei àquela propriedade para outro encontro similar. Desta vez, não como participante em busca de cura, mas como voluntária, ajudando a acolher outros que estavam no início de sua jornada pelo luto. Compartilhei minha história, não como um exemplo de superação milagrosa,
mas como um testemunho de que é possível continuar, um passo de cada vez. Ao final daquele dia, durante o ritual das lanternas, soltei novamente uma luz ao céu para Luciano. Ainda te amo, sussurrei enquanto a observava subir. Sempre te amarei. Mas estou aprendendo a amar a vida novamente também. Espero que esteja orgulhoso. E naquele momento, enquanto o céu se enchia de dezenas de pequenas luzes flutuantes, senti uma paz profunda. Não era o final da minha jornada. Sabia que o luto seria sempre parte de mim, assim como o amor por Luciano. Mas era um novo capítulo, um em que a dor e a alegria podiam coexistir, em que memórias preciosas do passado não impediam a criação de novas no presente. A fé que tinha perdido e reencontrado de uma forma nova me sustentava, não com promessas de que tudo seria perfeito, mas com a certeza de que não estava sozinha em minha dor ou em minha cura. E isso, descobri, era suficiente para continuar. Hoje, 3 anos após a partida de Luciano, olho para trás e mal reconheço a mulher que era naqueles primeiros meses de luto. Tão perdida, tão fechada em sua dor. O caminho não foi fácil ou linear. Houve retrocessos, dias em que a dor parecia tão fresca quanto no início. Mas houve também avanços, momentos de alegria inesperada, novas conexões, novas descobertas. Ainda vivo na nossa casa, mas agora é verdadeiramente minha também. O jardim continua sendo meu refúgio. As rosas de Luciano florescendo ano após ano, como um testamento de amor que continua a crescer mesmo após sua partida. Ainda converso com ele todos os dias. Ainda escrevo em meu caderno todas as noites. Mas minha vida expandiu-se para além dessas paredes. Tornei-me voluntária regular na igreja, ajudando em projetos comunitários e especialmente no acolhimento a pessoas em luto. Minhas amizades floresceram, trazendo nova vida e energia aos meus dias. Meus filhos e netos são presenças constantes, nossas relações mais profundas e autênticas do que jamais foram. E a fé que pensei ter perdido para sempre, retornou de uma forma nova. Não a fé ingênua da juventude, que espera apenas bênçãos e proteção divina, mas uma fé mais profunda, testada pelo fogo da perda, enriquecida pela experiência da dor. Uma fé que não exclui o questionamento, a dúvida ou mesmo a raiva ocasional, mas que encontra significado mesmo nos momentos mais sombrios. Se você está lendo isto e também conhece a dor da perda, quero que saiba: não há um caminho certo através do luto. Cada jornada é única, assim como cada amor é único. Não permita que ninguém lhe diga que você deveria estar superando mais rapidamente ou sentindo-se de determinada maneira. O luto tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo. Mas também quero que saiba que, mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que a dor nunca diminuirá, há esperança. Não há esperança de que um dia você superará completamente a perda. Você nunca deixará de sentir falta de alguém que amou profundamente. Mas a esperança de que aprenderá a carregar essa perda de uma maneira que permite que a vida continue, que novas alegrias sejam experimentadas, que novas conexões sejam formadas. A dor do luto é, em seu cerne, um testemunho do amor. Sentimos falta porque amamos. E esse amor, descobri, não termina com a morte. Transforma-se, evolui, encontra novas expressões. Torna-se parte de quem somos e como vivemos. Luciano vive em cada decisão que tomo, influenciada por seus valores, em cada memória que compartilho com nossos filhos e netos, em cada momento em que escolho a coragem em vez do medo, a vida em vez do isolamento. Ele vive nas rosas que continuo a cultivar, no amor que continuo a sentir, na pessoa que continuo a me tornar. E isso descobri
é a maior bênção da fé. A certeza de que o amor verdadeiro nunca morre realmente. Apenas encontra novos caminhos para continuar florescendo, mesmo nos solos mais improváveis da perda e da dor. Se você também está caminhando pela sombra do Vale do Luto, saiba que não está sozinho. A luz adiante, mesmo quando não consegue vê-la. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E talvez, em seu próprio tempo e à sua própria maneira, você também descobrirá que é possível sentir dor pela perda e gratidão pelo amor, simultaneamente. Que é possível honrar o passado enquanto abraça um futuro diferente do que tinha imaginado. Que é possível, como eu aprendi, perder o companheiro de uma vida e ainda, de alguma forma, encontrar sua própria alma. Essa história tocou seu coração? Então não deixe de se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sininho de notificações para receber mais histórias inspiradoras como esta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de fé e renovação. Comente abaixo qual parte mais ressoou com você ou sua própria experiência de superação. Juntos, formamos uma comunidade de apoio e esperança. Até a próxima história, que vai transformar seu dia.